tarde, todo mundo. Sou Felipe. Eu vou compartilhar com vocês, então, algumas discussões num contexto, até resgatando a fala do painel anterior, num contexto um tanto apocalíptico mesmo, né? A gente tem que tratar a discussão de longevidade, porque neste contexto apocalíptico, enquanto ele não se efetiva, nós estaremos vivos aqui e precisamos discutir o que seremos, né? Nessas condições. Então, tem um desafio duplo, eu diria até em mais quantidade, da gente trabalhar a questão da longevidade e o olhar da sustentabilidade, tanto dos futuros velhos, né, das futuras pessoas que viverão mais tempo e que condições que terão de mundo e de vida lá, quanto da situação atual. Como é que a gente está assegurando, nesse processo de transição que a gente qualifica como sustentável, o acesso digno e pleno à cidadania para os atuais idosos, né? As atuais pessoas com 50 anos ou mais, dentro dos vários recortes sociodemográficos que a gente pode fazer. Então, isso é um papel importante, é uma convergência da agenda de sustentabilidade que eu vou tratar aqui bem rapidamente, né, dentro dos termos que a gente vai abordar, falamos de energia, enfim. Mas, até resgatando a fala do Marcelo aqui há pouco, eu me lembrei, ele trouxe aqui do gasto de 1 a 2% para o bug do milênio, né? Eu sou adepto, vocês talvez perceberão isso pela minha fala, senão eu conto aqui como o Paulo Freire já pedia, da economia ecológica. Eu não sei quantos de vocês conhecem a economia ecológica enquanto paradigma da sustentabilidade. A gente da economia ecológica chama a economia ecológica de sustentabilidade forte. Enquanto a economia ambiental, que é o atual mainstream, nós chamamos de sustentabilidade fraca. E um dos pontos é porque o olhar de sustentabilidade fraca ignora algumas questões óbvias. E aí, no livro introdutório de economia ecológica, que foi escrito pelo Herman Daly, que é o principal disseminador, né? Quem criou foi o Jožesko Rogin, mas o Herman Daly era mais simpático na disseminação deste conteúdo, ele morreu há poucos anos. E o Daly, ele traz na introdução, ele não fala o nome do estudo, provavelmente é o estudo relatório Stern, mas não contei este nome, dizendo que no início dos anos 2000 havia sido feito alguns estudos, seja para a União Europeia, para o Reino Unido ou para os Estados Unidos, indicando que a contenção do colapso climático necessitaria entre 1 a 2% do investimento do PIB mundial. E sabe qual foi a conclusão? Que era muito caro. Qual que é o erro que a sustentabilidade fraca, nesta visão quase que exclusivamente monetarista, faz da contenção do colapso climático? Que fazer com que o colapso climático ocorra numa visão de retorno financeiro puro é contemplar a nossa extinção. Quanto é que vale nós deixarmos de existir neste planeta? E essa discussão é uma discussão que a economia ecológica, que a sustentabilidade forte vai trazer, trazendo junto consigo uma série de perguntas inconvenientes, que são muito difíceis da gente encontrar espaço para fazê-las, então permitam-me fazer parte destas perguntas inconvenientes aqui, mas é algo importante dessa construção do que se quer chamar como sustentável, porque sustentável, pelos paradigmas diferentes de sustentabilidade, significam coisas completamente diferentes. Então, quando a gente fala de transição climática justa, quando a gente fala do combate ao racismo ambiental, essas são todas agendas da sustentabilidade forte. Quando a gente fala de uma agenda de ESG, por exemplo, tratando da equidade, da representatividade, numa agenda convencional, falar de ter 50% da liderança de uma organização feminina já é aplaudido como equidade. O que o olhar da sustentabilidade forte vai dizer? Essas mulheres, elas precisam emular o comportamento de um homem para poder estar ali? Porque se você está cooptando a diversidade a ponto delas terem que emular o comportamento do mainstream, não existe diversidade. Não existe justiça nesse processo. Isso vale para as pessoas pretas, isso vale para a comunidade LGBTQIAPN+, isso vale para os idosos. Então, dessa volta toda, para falar que, dentro dessa agenda de sustentabilidade, e aqui eu vou trazer algumas reflexões, é importante a gente buscar, e cada um, se possível, de alguma maneira, for tocado nos argumentos da sustentabilidade forte, que a gente entenda e se aproprie do modelo e da premissa da economia ecológica, em que é insubstituível a natureza, independentemente do avanço tecnológico. E essa é a grande fragilidade do atual mainstream.
uma crença de que a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas. Tanto que a gente chama o pessoal de tech fix, né? Porque eles falavam lá em 72, technology will fix the problem, technology will fix the problem. Não vai. Ajuda muito, mas não vai resolver nenhum desses problemas, porque nós não temos conhecimento capaz de emular a natureza na sua completude, porque a gente nem conhece a natureza na sua completude. Então, a necessidade de uma visão nova, de um conjunto moral novo, tanto que há um outro grupo que fala sobre o antropoceno, né, uma nova época geológica em que nós, humanos, equivalemos às forças da Terra. E se nós agora equivalemos às forças da Terra, será que a moral cartesiana de que o nosso objetivo com a natureza é conhecê-la para dominá-la ainda faz sentido? Se nós já equivalemos a ela? Então, é aí que começa a vir a ética do cuidado, que nasce com os trabalhos da Carol Gilligan, olhando a moralidade feminina. É daí que nasce a lógica da regeneração. Então, é importante essas pautas todas que parecem, não tem nada a ver com isso, tem absolutamente relação com qual é o ambiente que nós vamos construir para falar de longevidade. Que vida longa é essa numa condição em que a cidadania é desprovida ou inacessível em sua plenitude para todo mundo? Em que a qualidade e a saúde da natureza não prosperam. Não existe prosperidade humana num planeta colapsando, e é impossível falar de prosperidade humana sem se vincular diretamente com a guarda e a garantia da natureza. Essa indissociabilidade é algo fundamental quando a gente fala de sustentável, quando a gente fala dessa agenda como um todo. Tá? E a gente ainda carece muito isso. O ESG tem todas as suas vantagens, mas esse esquartejamento da sustentabilidade em partes não ajuda muito nas agendas que são interseccionais. E a gente precisa interseccionalizar as coisas. Não dá, é só ambiental, é só social. Não existe isso. Não existe isso. Então, mas, enfim, para a sustentabilidade forte não existe isso. Vamos lá. Então, um contexto demográfico, falando de longevidade, é algo que não é uma surpresa para ninguém. A América Latina está ficando mais velha, está nascendo menos gente. Toda a América Latina, o Brasil não é diferente disso, e a gente, inclusive, faz parte já dos países que está perdendo o bônus demográfico. Então, aquela etapa em que a população economicamente ativa era a maior de todos os outros bolinhos, nas camadas populacionais, a gente já está perdendo isso. E qual é o desafio que nos impõe a perda? É a perda do bônus demográfico, né? Dessa composição da pirâmide etária começando a virar invertida. O principal desafio é que modelo de desenvolvimento a gente vai ter? E essa discussão é muito oportuna pensando a própria agenda de sustentabilidade, porque o próprio modelo previdenciário, uma série de modelos de benefício que a gente tem, supondo uma base grande e um topo pequeno, não servem mais. E aí, como é que a gente vai fazer as coisas funcionarem? Que modelo é esse que a gente vai buscar construir? Então, esse é o primeiro ponto, né, quando a gente fala dos grandes desafios que a gente tem ao pensar uma inversão da pirâmide demográfica, né, da brasileira e da América Latina como um todo. Aí aqui tem a estimativa, né, a gente ter até 2044 cerca de 17, tá até antes aqui, né? Estava aqui. 40% da população com 50 anos ou mais até 2044. Isso é o início do recorte do que a gente chama de economia prateada, né? Pelo cabelo grisalho, se chama economia prateada. Então, você pode ser antes disso, mas, enfim, é nesse recorte. Pode ser depois também, mas 50 anos é o recorte que se faz para começar a observar a economia prateada. E a gente terá, né, 40% da população nesse lugar. Então, nos impõe uma série de desafios e a gente já está num estágio maior do que a média da América Latina. São alguns percentuais a mais, mas, como a Linda trouxe, são 200 milhões de humanos. Então, qualquer pequeno percentual são algumas centenas ou dezenas de milhares de humanos, né, nesse movimento. Então, a América Latina, como um todo, envelhecendo, trazendo uma série de desafios para nós, dos tipos de modelo de desenvolvimento e de sociedade que a gente vai buscar construir. E aí, aqui, alguns desafios falando dessa transição demográfica. O primeiro deles, muito evidente, muito conhecido, é a questão da saúde e bem-estar. Então, o mundo, a realidade, o contexto, em função da idade de todos nós, ele vai variando. As necessidades vão variando, as demandas vão variando. E qual é a capacidade da sociedade em atender adequadamente, de maneira justa e ampla? Lembrem-se disso, a gente está falando numa perspectiva de sustentabilidade forte,
todas essas pessoas. Então, a gente tem um sistema único de saúde que, inclusive, não tem igual no planeta, mas que tem uma série de limitações para a gente incorporar nele a plenitude do acesso completo, né, total, adequado para todas essas pessoas. Como é que vamos tratar isso? Como que é a demanda que a gente vai resolver isso? Então, existem uma série de soluções e alternativas que estão sempre postas à discussão, né, e a pensar o conjunto, e essa é uma das inspirações que, para mim, pelo menos, são muito ricas. Eu não sei se todo mundo conhece a Kate Raworth e o trabalho dela com a economia Donut. O modelo da economia Donut, quem não conhece, vale muito, muito a pena. Eu não ganho comissão com este livro, mas vale muito a pena comprar o livro. E ela traz um modelo de desenvolvimento que é a materialização das premissas da sustentabilidade forte. De uma forma muito lúdica, bacana, bonita. O Donut é uma rosquinha mesmo. É uma rosquinha em que a base interna, o anel interno da rosquinha, são os pilares, ou a base social, que ela se inspira nos ODS. ODS eu sempre brinco, inclusive eu faço assim, você pode fazer igual a Bela Gil, se quiser substituir sustentabilidade por 3 letras, troque a ESG por ODS. Então, porque a ESG é uma agenda de risco, investimento, é a agenda que a gente estava falando até agora, e é o lugar dela. É o lugar de fundos, de investimento, de risco, de gestão desta temática. ODS é um pacto civilizatório. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é um pacto civilizatório. Que mundo nós queremos ter, para quem e quem nós queremos ser neste mundo? Isso é uma agenda de sustentabilidade. Então, a ESG, eu brinco também, é a unha do meu dedinho sendo a minha mão sustentabilidade. Eu não vou apresentar a minha mão pela minha unha. Então, mas isso vem acontecendo também. É importante a gente ter essa consciência. Se por algum motivo cultural se quiser chamar sustentabilidade de ESG ou de qualquer outra coisa, chame. Mas saiba do que é que você está falando. Por quê? A agenda ESG é a agenda de quem tem dinheiro. É uma agenda de risco, retorno, de investimento. É quem tem dinheiro para investir, sejam pessoas físicas ou jurídicas. A agenda de sustentabilidade é a agenda de quem é humano, num planeta que tem que contemplar todas as formas de vida nele. É bem diferente. As vozes, as arenas, as falas, as tensões são diferentes. São integradas, complementares, mas são diferentes. Então, dentro desse movimento, a Kate traz o modelo do desenho da economia Donut e o pilar social são as bases dos ODS. ODS, inclusive, o pessoal trouxe, né, falando da Ambima, e é super importante os crivos sérios dos investimentos, dos IS, né, dos fundos de investimento sustentável. Caso vocês não estejam familiarizados com essa, mas, enfim, talvez esteja rezando a missa para o padre, quando a gente fala de contribuição para os ODS, é fundamental olhar as metas de ODS. Porque pelos títulos de ODS, com exceção do tráfico de gente, arma e droga, cabe qualquer coisa. E aí você vai encontrar organizações trabalhando, por exemplo, grãos transgênicos, dizendo que contribuem com o ODS 2. E é quando você vai olhar as metas do ODS 2, um deles é a preservação da diversidade de sementes, ou seja, aquela organização que dizia contribuir, na verdade, faz um desserviço para a agenda dos ODS. Então, é fundamental a gente olhar as metas de ODS, não só o título deles, porque, com exceção de tráfico, gente, arma e droga, cabe qualquer coisa nos títulos de ODS. E está tudo bem, o objetivo é que eles fossem abrangentes o suficiente para explicar essas coisas, né? Então, quando a gente vai falar nesses desafios, a Kate traz esse pilar, olhando os ODS, e ela traz o limite do anel de fora, né? A fronteira externa da rosquinha, que são os limites planetários. Os 9 limites planetários, um daqueles 9 limites planetários é o clima, o de 1 ou 2% do PIB, os outros têm da biodiversidade, da poluição por novos organismos. Vocês sabem, fora do nível seguro, que todos os 9 limites planetários já são conhecidos e mensurados pela ciência. Todos eles. Vocês sabem quantos deles nós estamos operando fora do nível seguro? 7. São 9. A gente daqui a pouco faz um bingo. Bingo do colapso das condições da gente se sustentar aqui. Esse é um desafio importante do olhar essas duas perspectivas de sustentabilidade. A sustentabilidade fraca, na maior parte das vezes, vai falar para cada um de nós o que você pode fazer para salvar o planeta. Que você pode tomar banhos mais curtos, fechar a torneira, você pode não usar sacola plástica, etc. Essas decisões de consumo são importantes, claro que são. Contudo, vocês sabem quanto que representa o consumo de água no país, no Brasil, o consumo doméstico de água? 7%. O que não estou dizendo, pelo amor de Deus,
deixe o chuveiro aberto e faça o que vocês quiserem. Não é isso, não é isso. Sigam o que está falando nessas recomendações, mas o que a gente provoca pelo olhar da sustentabilidade forte é o problema é coletivo. Você sozinho não vai resolver o problema da agroindústria e do consumo da água. Não vai resolver. Tem uma série de outros papéis. E dos 9, 7 destes limites já estão estourados. Só que a natureza é resiliente, a gente não percebe, para a alegria dos negacionistas e sofrimento nosso, que, olha, estourou uma fronteira, colapsou agora aqui, pronto. Se fosse linear desse jeito, não ia existir mais negacionista, porque eles teriam morrido já. Então, mas não é o caso, né? Então, esse exercício de configurar e conjugar o espaço seguro para a gente existir dentro dos limites da natureza e a dignidade básica para todos os humanos é o que a Kate Raworth apresenta no conceito de economia donut, e o miolo, que é o donut, que é a rosquinha, é o que ela chama de espaço seguro e justo para a economia. É nesse lugar que a gente vai discutir estes desafios, que eu não vou dar respostas aqui, porque eu tenho 3 minutos, então 3 minutos que eu estou seguro slide, enfim, eu vou correr aqui. E aí, nesses desafios, o que é um exercício importante? O que a Kate traz e o que o olhar da sustentabilidade forte apresenta em detrimento ou diferente do olhar exclusivo da sustentabilidade fraca, é que a sustentabilidade fraca olha os mercados como o único lugar de criação e distribuição de valor. Isso não é mentira, eles são um excelente lugar para criar e distribuir valor. Contudo, existem outros espaços possíveis de se organizar e outras agendas necessárias para isso. Existe o Estado, existe os comuns, que foi a Elinor Ostrom que concebeu e construiu, desconstruindo o modelo da tragédia dos comuns, né, do Garrett Hardin, que dizia que se você privatizasse, seja para o Estado ou para uma iniciativa privada, não importa, se você delimitasse propriedade sobre os recursos comuns, todos os problemas se acabariam. É mentira. Você não precisa disso. E a Elinor Ostrom vai e desconstrói isso. Também é um ponto interessante, parênteses aqui, dentro dessa agenda de sustentabilidade forte, eu não sei quantos de vocês têm familiaridade com a agenda de sustentabilidade, mas eu os convido a refletir e listar o nome dos grandes autores que contribuíram para a ruptura nos entendimentos e avanço. A vasta maioria é mulher. Isso não é por acaso. Então, é importante esses olhares genuínos de diversidade, de histórias, serem incluídas na perspectiva do que a gente vai construir. Por que eu estou contando tudo isso? Porque todos esses desafios podem ser interpretados por uma lente exclusiva da sustentabilidade fraca, querendo colocar soluções de tecnologia para resolver todos os nossos problemas e jogar para os mercados a solução de tudo, ou pode ser feito por um mosaico de soluções. Porque pense em oferta e demanda. Gráfico clássico, todo mundo aprendeu isso aí na vida, por exemplo, provavelmente. Do ponto de equilíbrio para a esquerda, está todo mundo feliz. Todo mundo comprou o que queria, todo mundo vendeu o que queria, dentro do preço que está posto lá. Do lado direito, está todo mundo ferrado. Se isso é Porsche, se é luxo, está tudo bem. Agora, se é comida, se é saúde, se é educação, está tudo bem? Então, essas são discussões que a gente começa a apresentar e falar, bom, e aí? Dá mesmo para a gente deixar por conta do laissez-faire, laissez-passer, as coisas se resolverem? Não dá. Então, esse mosaico de alternativas é algo importante, que, inclusive, destrava uma agenda de inovação a serviço da sustentabilidade forte, a serviço da suficiência de caber no planeta e de assegurar dignidade para todo mundo neste planeta também. Então, essa é uma agenda importante que dialoga direto com a questão da longevidade, de que mundo é esse que nós queremos deixar, né, e construir para todas as pessoas. 1 minuto. Então, vamos lá. Aí, aqui, oportunidades da economia prateada. Eu trouxe aqui alguns setores que eu vou explorar nos 40 segundos que me sobram. Vou falar aqui, ó. Falei já de sustentabilidade para vocês, então está tudo bem. Aqui. Tem alguns conjuntos de setores que são importantes a gente observar, olhando a agenda de sustentabilidade e essa questão do envelhecimento das populações, que precisam ser incorporados por design nos instrumentos que responderão às demandas que estão ali. Então, por exemplo, a habitação. A habitação precisa ser pensada hoje de forma adaptativa para que ela contemple o ciclo de vida dos humanos que lá viverão, das famílias que vão ser formadas, que vão aumentar, que vão diminuir, das pessoas que vão ter mais ou menos mobilidade ou facilidade de acessar aquele lugar, ou aqueles instrumentos, ou aqueles cômodos que lá estão. A gente ainda não tem incorporado na nossa cultura, e a gente pode andar
por esta cidade planejada e que muitos edifícios daqui não são feitos para idosos. Aqui, na capital do país, num lugar planejado. Os edifícios, na era do modernismo do seu pensamento, ignoravam que as pessoas iam ter 80 anos e talvez tivessem dificuldade de ficar subindo 3 lances de escada, 6 lances de escada, 5 lances de escada, com sacola de mercado. Então, e não precisa ser velho para isso. Pode ser para N situações possíveis. Então, é um exercício interessante que, obviamente, não desqualifica o que existe hoje, mas traz o desafio da gente pensar como, por design, eu crio algo que se adapta, e, obviamente, a tecnologia é um suporte fundamental para isso, mas também eu crio mecanismos para ajustar o que está posto, porque também jogar tudo no chão e fazer de novo não é razoável, né? Não é sustentável, inclusive, fazer uma abordagem dessa. Aí, mobilidade... Deixa eu... A mobilidade também são as mesmas questões, né? A mobilidade sustentável, o traçado e os espaços das cidades. É importante a gente pensar, e Brasília é um ótimo exemplo de como os espaços são culturalmente ocupados pelas pessoas. As pessoas ocupam os espaços públicos em Brasília, vão para os parques, vão para a praça, vão para vai para beco, ouvir jazz, tem um monte de coisa aqui que em outras cidades não é uma realidade. Então, como é que se pensa essa cidade voltada, inclusiva, para esses múltiplos públicos, inclusive públicos com mais idade? Como que se pensa a tecnologia para ela, de fato e verdadeiramente, incluir todo mundo? Então, e esse é um exercício importante da gente pensar desde hoje. Nós chamamos, a gente usa em algumas agendas na Caixa, como que a gente chama de mobilidade digital crítica, que é você conseguir transitar na internet com a consciência de não cair em golpes e fake news. Porque não adianta, eu tenho celular e uso o Zap. Você consegue discernir o que está vindo no seu grupo de Zap, se é uma mentira ou se é uma verdade? Muitos, isso não é só uma questão de idade, muitas pessoas não conseguem fazer isso. Então, e isso é um fator fundamental de sustentabilidade. Não adianta eu incluir digitalmente as pessoas se elas vão ficar cada vez mais vulneráveis a golpes, a enganação, a mentira, vão entrar numa onda de engajamento completamente em desserviço da pauta pública e coletiva. Então, esses são desafios importantes que, inclusive, começam a ficar maiores com a agenda da idade, né, das pessoas envelhecendo. Pode ser desde o tamanho da letra do telefone ao som que vai ser usado. Isso precisa ser contemplado para, de fato, incluir, né, para não deixar as pessoas ficarem de fora ao longo dessa transição. O capital humano intergeracional... Olha, foram generosos, me deram mais 3 minutos. É um ponto importante que a gente traz aqui na perspectiva... Assim como eu falei da inovação, pelo olhar da economia donut, desse mosaico, desse plural de perspectivas, de olhares, de comuns, Estado, privado, mercado, colocar as gerações em conjunto, colocá-las em contato, em convívio e com um exercício de escuta ativa é um instrumento riquíssimo de inovação. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Então, a gente vê na gestão de pessoas, mesmo culturalmente, fala-se de cultural fit. É muito comum falar da aderência cultural dos humanos à organização, o que quer que seja. A própria área de pessoas, de várias organizações, da literatura, inclusive, falando disso, traz o cultural edge. Como que é que alguns indivíduos vão adicionar perspectivas novas naquela cultura que lá está posta. Então, esse contato intergeracional, ele viabiliza isso também. Só que o que é importante? Não adianta só colocar a diversidade no lugar. Precisa-se trabalhar a escuta ativa e empática entre as pessoas. Porque senão você vai ter um monte de gente diferente que se odeia. E aí não vai sair nada, absolutamente nada dali. Então, esse é um exercício importante, que também é um desafio de longevidade. E tem vários filmes que mostram isso. Tem o Estagiário, não sei se vocês já viram, é super legal. Tem o do Google também, que são 2 mais velhos entrando. São todos de comédia, né? Mas eles trazem claramente este tipo de capital humano intergeracional como um valor gerado e criado nas organizações por meio da escuta ativa e empática, que é a moral, não dando spoiler, mas é a moral desses filmes. Aí, pensando em oportunidades de investimento, olhando o mercado mesmo orientado para ativos e para temas importantes de solução para aqueles problemas colocados, a gente tem a infraestrutura verde acessível, desde a construção civil aos traçados de cidades e infraestrutura como um todo,
tecnologia de saúde, economia circular e agricultura sustentável. E a gente vem vendo movimentos já acontecendo em relação a isso. São espaços importantes e setores importantes da economia que precisam continuar recebendo mobilização de recurso e qualificação técnica para poder dar conta das respostas que a gente precisa, se possível, sempre qualificadas pelo olhar de sustentabilidade forte. E aí, enfim, aí era isso. É isso que eu ia trazer para vocês, aí a síntese dentro deste espaço. Aí tem aqui, se alguém quiser, me desculpem pela correria aqui, eu falo demais, enfim, eu me empolgo. Então, se vocês aqui estão meu contato, se vocês quiserem, a gente está à disposição. Na agenda, as pessoas idosas, elas fazem parte do grupo. Nós temos na agenda Caixa de Sustentabilidade e Cidadania 10 públicos priorizados, considerados historicamente minorizados, né, em termos de espaços de poder e influência. As pessoas idosas são uma delas. Então, para elas, a gente trabalha as frentes da nossa agenda. Nossa agenda foi construída, essas frentes de cidadania, a partir dos trabalhos do Amartya Sen. Eu não sei quantos de vocês conhecem, um Nobel de Economia, um indiano, gente finíssima, que, inclusive, revolucionou o olhar como a gente pensa desenvolvimento, ao falar que o desenvolvimento e o fim do desenvolvimento é a liberdade das pessoas. E ele chama isso de liberdade substantiva, liberdade de sujeito, que e a Martha Nussbaum, uma mulher, trouxe um detalhamento desses trabalhos do Amartya, colocando que liberdade substantiva são as capacidades reais das pessoas criarem, escolherem e sustentarem a vida que valorizam ter. E, para isso, eles trazem 5 liberdades instrumentais. A gente organizou a nossa agenda de cidadania a partir dessas 5 liberdades. E deu meu tempo de novo. Tá bom? Muito obrigado.